Isso permite a primeira vantagem óbvia, né? Além de você ter um assembly só para fazer todos os seus shaders, a outra vantagem óbvia é que você permite compartilhamento do hardware melhor. Quer dizer, nesse exemplo aqui atrás, alguém definiu e foi literalmente cravado em pedra que eu vou ter 6 desse e 3, 6, sei lá, com 15 desse aqui. Eu vou ter 6 desse e 15 desse e não tem como mudar. Isso foi carved in stone, literalmente. Tá certo? Então, se eu tenho uma aplicação que por acaso eu demando só um desse aqui e 10 desse, beleza. Agora, se eu por acaso demando 10 desse aqui e um desse aqui só, eu vou ter ociosidade dentro do meu circuito e eu não tenho como usar os 14 que estão sobrando aqui para fazer a computação de cima. Tá certo? Não tem como eu fazer isso. Então essa é a vantagem de ter um shader só, a primeira vantagem óbvia dela, além de obviamente ter um assembly único, né? É eu permitir o uso do hardware mais otimizado, tá? E aí o que eu estou dizendo aqui para baixo, né? Que ele tem um balanceamento dinâmico e estático, né? De tarefas de cada shader rodando na máquina enquanto as máquinas você quer rodar. A arquitetura, então, é essa aqui, que é bem parecida com aquele desenho que eu mostrei lá no início, né? Que eu tenho uma porção de ULA aqui em cima. Aqui em cima que estão as minhas ULAs. E aqui embaixo é a lógica de controle. E se a gente reparar, né? Quer dizer, se a gente seguir só uma caixinha verde dessa aqui, você vê exatamente esse desenho aqui, ó. Tá? Então, ó, o dado vem do host, passa pela senha, tem o VTX thread issue, entra no verdinho, vai aqui no verdinho e volta, e vai para o outro. Só que eu tenho um monte de brancos ao mesmo tempo. Tá certo? Então eu tenho uma bateria de coisa aqui que ele comunica com ele mesmo, até eventualmente comunicar com a memória, que é a saída final lá. Esse FB aqui são os frame buffer, né? Que é a memória que contém o gráfico final. Ou qualquer dado final, dado da saída aí. Como isso aqui é uma GPU, tem um conjunto de operações que tem que ser feito por frame buffer, né? Então tem mais uns processadorzinhos aqui embaixo, né? Faz os raster operations e por aí vai. Então esse aqui é a cara da G80. Vou entrar no detalhe de como é que isso aqui é. Vamos tentar abrir essas caixinhas aqui. O nome genérico, né? A parte principal da GPU, a parte que programável, não a parte principal não, mas a parte programável da GPU, que é a parte flexível dela, é esse array aqui. Esse array é que é a parte que a gente programa dela mesmo. E esse array é o que é chamado de SPA, ou Stream Processor Array. Tá? No caso da G80, o SPA contém 8 unidades funcionais. Então se você olhar no desenho aqui, isso aqui, ó, é uma unidade funcional. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dessas unidades funcionais. Essa unidade funcional é chamada de TPC. Tá? Então, o array, o SPA, da G80 tem 8 TPCs. Cada TPC, tem um desenho mais genérico aqui, então a gente pode simplificar aquele desenho lá por um array com 8 TPCs. E cada TPC, se a gente reparar, ele é composto por 2 SMs e um TEX. Então, voltando ao desenho, você tem aqui 2 SMs e um TEX. Aqui embaixo. Tá? Então, cada TPC, que é isso aqui, ele tem 2 SMs e um TEX, e ele tem também um cache, etc. L1 ou cache L1. Tá? Tem um pouquinho de memória cache aqui. Nota a diferença disso aqui com a CPU, que quase metade, ou se bobear mais do que a metade da área dela é cache. Isso aqui é bem menos que a metade da área dele que é cache. Esse TPC comunica com a parte lá embaixo, que é a parte que é chamada hop, que é essa parte aqui, né? Que é a que contém o frame buffer, que é a saída. O frame buffer é de onde eu vou desenhar a imagem que está na tela do computador. Tá? Então aí desenha o controlador gráfico, o controlador do vídeo, que vai desenhar o que tiver na memória na tela. Não vou entrar no mérito como é que é desenhado, não. O hop da G80, eles são 6, né? Então o hop na verdade é um array,
que no caso da G80 tem 6 partições, então são 6 hops aqui, e o frame buffer é dividido em 6 pedaços. Tá? Então esses números é o que define a família. A arquitetura G80 é um SPA composto de X TPCs, onde cada TPC tem X SMs e por aí vai. E é daí que você vai a G88, G92 e as várias arquiteturas vai mudando quantos SMs que você tem em cada um. Quantos hops você tem e por aí vai. Tá certo? Então a graça é entender como é que esses componentes são constituídos, né? E quantos tem exatamente vai variar de qual GPU que você tem. Tá? Então o G80 clássico é um SPA com 8 TPCs, um TPC com 2 SMs e um TEX. Tá? O SM, por sua vez, né, ele também é composto por uma série de elementos que a gente vai entender aqui. Quais são os objetivos do SM? O SM é que é a unidade de computação. A gente pode entender o SM como o core. Na verdade, não é o core. O SM seria o processador especificamente dentro da GPU. Né? E o SM tem vários cores também. Ele, por sua vez, tem mais cores dentro dele. Então, quais são os projetos, né, os objetivos de projeto do SM? Primeiro, eles queriam ter pipelines independentes, processador e memória. Tá? Isso para garantir um mecanismo eficiente, né, de esconder a latência da memória. Ou seja, eu quero ser capaz de, enquanto eu estou buscando uma coisa na memória, eu tenho outra coisa sendo executada. Para o tempo de buscar ficar escondido. Na hora que eu for fazer a conta, eu já busquei. Tá certo? Então, quando eu separo o acesso à memória da instrução que está executando, eu passo a esconder o tempo de busca. Outro objetivo de projeto. Eu quero ter o processador unificado. Então, todos os cores dentro do SM vão rodar o mesmo assembly. E esse assembly vai ter que ter, essa arquitetura vai ser pipelined, todo controlado, sem gargalos. Tá? Então vai ser um pipeline sem gargalos aqui dentro. Outro detalhe importante aqui, que foi uma mudança significativa da arquitetura G80, é que todas as arquiteturas gráficas até ele usavam processamento vetorial. O que é isso? O que é um vértice? Tá? A unidade básica de processamento que uma GPU precisa processar é o vértice. Né? O vértice, o que é um vértice? Como é que você vai fazer um registro de um vértice? Ele vai ter pelo menos 3 campos, né, que é x, y, z dele. Tá certo? Então o vértice, ele é definido pelo x, y, z. Ou seja, 3 valores. Na prática, computação gráfica, a gente não dá desacoordenada, isso aí seria coordenada cartesiana do vértice, a gente usa um outro mecanismo de coordenada homogênea, porque a gente tem que fazer operação de projeção, e projeção é fora da geometria euclidiana, não importa muito detalhe, a gente usa um sistema de coordenada 4-dimensional. Então, na verdade, o vértice ele é definido por 4xyz e um w. Então, cada vértice, na verdade, são 4 valores. Então, no lugar de fazer a aritmética escalar, a gente faz a aritmética vetorial. Não existe somar um número com outro número, existe somar um vértice com outro vértice. O que é somar um vértice com outro vértice? Somar o x com x, o y com y, o z com z e o w com w. Multiplicar um vértice é o quê? Existem 2 multiplicações, né? Que é o produto vetorial e o produto escalar. E como é que define? Aí a gente vai lembrar lá nas aulas de Gaal nossa como é que isso é definido. Tá certo? Mas toda a aritmética que as GPUs implementam é aritmética vetorial. Por quê? Porque as contas que ele faz são vetoriais. O pixel, o que é um pixel? O pixel, se a gente pensar em elementar, eles somente são 3 valores, que é a cor vermelho, verde e azul, né? O pixel é a cor dele. Então, o pixel também é um vetor de 3 cores. E a gente pode pensar o pixel como operações também de 3 operações também vetoriais. Tranquilo? A GPU G80, né, eles mudaram. Até aqui, o nego fazia GPU é vetorial, aritmética é vetorial, por aí vai. Só que programar vetorial é complicado, é um pé na paciência. Isso lá na década de 60, os mainframe, aqui mesmo no UFMG, a gente programava no 4381, que era escalar,
E a gente era doido para programar o 3090, que era vetorial. Pô, faz conta com vetor, violento, blá, blá, blá. Queria programar porque era o legal da época, vetorial. Mas isso, em 1980 e tal, isso foi meio que escalar, vetorial foi meio que perdendo força aí. É muito difícil programar, é muito difícil você ter benefício. Tá certo? Toda vez que você vai otimizar alguma coisa, a gente tem que pensar a oportunidade, né? Quer dizer, é um negócio bonito? É. Mas quantas vezes na prática vai precisar disso? E aí você vê que não tem muita graça. Só que para a GPU nego usava. A NVIDIA falar, quer saber, ninguém usa esse trem na prática mesmo. Quando nós estamos fazendo um processador é para ser genérico, então ninguém usa isso aqui genérico, então vamos acabar com isso aqui. E eles trocaram a unidade de lógica aritmética de vetorial para a unidade de lógica aritmética escalar normal. Então ela faz conta aritmética igual a gente consegue fazer. Multiplicação, soma, operações aritméticas escalar. Por quê? Porque o programa do Shane, isso aqui é a observação. O programa que estava rodando na GPU, ele estava ficando um programa complexo, e o programa complexo ninguém estava usando a aritmética escalar de qualquer jeito. Ninguém estava usando a aritmética vetorial de qualquer jeito. Ninguém estava usando a aritmética escalar mesmo. Então aquelas operações vetoriais estavam sendo desperdiçadas. Ninguém gastava transistor para fazer uma implementação vetorial que 1% do tempo é que aquilo estava sendo feito. Aí eu prefiro usar esse transistor para outra coisa. Tá? E outra coisa é compatibilidade. Eu quero ter código que seja compiler friendly. Eu quero gerar um conjunto de instruções que seja um alvo fácil para uma linguagem de programação alto nível. Tá? Eu quero criar um conjunto de instrução ortogonal, aqueles princípios de conjunto de instruções aí. Bom, isso aqui são os objetivos de projeto do SM. É onde eu quero chegar. Como que eles chegaram nisso aqui? Né? Ou o que eles construíram depois e ver se atende. E outra coisa, tem um de desempenho. Eles querem ter desempenho nisso aqui. Da onde que vem a inspiração disso aqui? Tá? Lá em 1970 e alguma coisa, se não me engano, existia uma arquitetura que chamava ILIAC, que é as máquinas históricas, né? O ENIAC, depois o EDVAC, e tinha esse ILIAC aí, que ele supostamente, se ele tivesse acabado de ser construído, ele ia dobrar a capacidade de computação do mundo, né? Ele sozinho, ele era igual a todos os outros computadores do mundo juntos. Só que ele nunca foi construído. E a ideia do ILIAC é que ele era um modelo SMD. Ele tinha uma instrução, e essa uma instrução era broadcast para um monte de ULA. E aquele monte de ULA fazia essa mesma instrução, obviamente que em dados diferentes. Cada ULA tinha o seu registrador com seus operandos, né? Então fazia aquele broadcast. A ideia aqui é essa. Só que o ILIAC era gigante, grande, megalomaníaco, e aqui é só 8, né? Tá certo? Então o SM ele executa uma instrução. Só que ela executa uma instrução e 8 dados. Então tem, na verdade, 8 ULAs. 8 ULAs. A ULA era capaz de fazer soma, multiplicação, divisão e elevar ao quadrado. Então qual que é a instrução? É multiplicar por elevar ao quadrado. Então eu posso elevar 8 coisas ao quadrado ao mesmo tempo. Tá certo? Então eu tenho uma unidade de busca de instrução, que é capaz de fazer um goto, etc, etc. E eu tenho 8 unidades de lógica aritmética. Tá? Então o SM ele é composto por 8 SPs, que é o Stream Processor, né? O SM é chamado Stream Multiprocessor, eu não falei do nome dele. E o SP é o Stream Processor. Ele tem 8 SPs, que é nada mais que uma ULA gabaritada, que ela é capaz de fazer 36 gigaflops a um pico, a uma frequência de 1.5 GHz. Quer dizer, a frequência é 1.5 GHz. Para chegar em 1, nós saímos de 10 para chegar em 1 rapidinho. Depois de 1, passou para 1,5. Escalada de frequência não é o nosso foco mais. O foco das arquiteturas modernas é fazer muita coisa ao mesmo tempo. E não fazer muita coisa dentro do mesmo ciclo, né? Dentro do mesmo segundo. Ela implementa ponto flutuante de precisão simples, padrão, e 3S754, que é o padrão normal de operação de ponto flutuante, todo CPU implementa, só que é ponto fixo. E ele tem também uma ULA tradicional, que é o full adder, que todo mundo que fez um curso de arquitetura já viu o full adder, que é para fazer soma e subtração, etc., em binário. Tá? Então tem uma lógica, uma aritmética de inteiros que ele é capaz de fazer aqui. Além disso, além dos 8 SPs, ele tem também 2 SFUs. Né? Esse SFU ele é pouco usado na prática nas aplicações genéricas. Ele é muito usado
para fazer os gráficos propriamente ditos. Tá? A Special Function Units, ele faz uma porção de operações que são muito consumidas para gráfico. O pessoal que programa GPU para fazer coisas de GPU, tipicamente não usa SFU adequadamente. O pessoal está muito preocupado em fazer os SPs funcionar e elas desperdiçam esse pedaço aqui. Isso é o que eu tenho observado nos artigos que eu tenho lido por aí. Tá? Então aqui tem uma oportunidade de fazer coisa aqui. O que é que essa SFU é capaz de fazer? Ele é um acesso escalar à memória aí. Tá? Ele faz load store, faz text fetch, faz branch, call e return. Tá? Então ele executa as outras operações que são não operações aritméticas. Tá? Então para fazer goto e as outras operações que eu tenho que ter. Esse SM ele comporta 768 threads de hardware. Isso significa o quê? Que ele tem 768 PCs. O que é o PC? É o contador, é o pointer para qual que é a próxima instrução. Como eu tenho 768 threads, então eu tenho 768 próximas instruções. Tá certo? E ele tem isso por hardware. É importante ter isso por hardware. O custo de escalonamento de threads dentro desse negócio tem que ser 0. Porque se você ficar gerando overhead para criar thread, etc, ele perde a graça de ter um monte de threads. Tá? Então ele tem que ter um montão de registradores aqui. Tá? 768 threads aqui de hardware. Isso significa todo o contexto, etc, 768 threads. Essas threads são divididas em 24 warps de 32. Isso aqui é uma gracinha que nós vamos ver como é que funciona depois. Porque na prática o que acontece, ele quer rodar múltiplos programas ao mesmo tempo. E esses programas, dentro do programa pode ter dependência. Mas eu não quero que tenha dependência entre programas. Tá? Só que ao mesmo tempo eu quero fazer esse broadcast aqui. Por quê? Porque se eu tiver que fazer um montão de loja de controle para buscar um monte de instrução, eu começo a gastar circuito, transistor, para não gerar flops. Tá? O que gera flop é SP. Se eu colocar um montão de IU aqui, ó, não vai gerar flops. Porque esse aqui não faz operação flutuante, quem faz operação flutuante é esse aqui. Tá claro? Então, eles começam a fazer o seguinte, eu quero ficar saltitando de thread para thread, mas quanto tempo eu fico numa thread? Tá? E mais do que isso, não é uma thread, são várias threads ao mesmo tempo que eu tenho que rodar, porque eu estou numa instrução só para todo mundo, lembra do broadcast. Aí o pipeline aqui tem 4 estágios. Como eu tenho 8, tá certo? 4 vezes 8, 32. Então, cada vez que eu escalonar o que eu escalono para rodar é um warp de 32 threads. Tá? E a minha esperança é que todas as 32 threads vão estar na mesma instrução, porque aí eu vou fazer uma busca, aqui, carrego uma instrução da memória e executo ela 32 vezes, ou seja, 8 vezes o primeiro estágio do pipeline, 8 vezes o próximo estágio, 8 vezes, 4 vezes, aí começou a terminar a instrução lá na frente, né, no final do pipeline, aí eu já pego outra instrução aqui em cima. Tá claro? Então o que acontece? A entidade de escalonamento do SM é o que é chamado warp. É uma penca de instruções. Ele não executa uma thread. Ele executa a penca de thread. Agora quando você pega uma penca, você vê uma banana podre, você dançou na banana podre. Tá certo? Então aí, é por isso que programar aqui é um pouco menos trivial do que parece. Na verdade, programar CUDA é simples. Obter desempenho em CUDA é que pode não ser simples. Tá certo? Se vocês pegarem um programa C que vocês fizeram hoje, transportar ele para a CUDA e rodar, vocês vão fazer isso em 10 minutos. Agora, para esse programa ficar bom, aí é outra história. Tá? Aí você tem que fazer direito, tem que escolher direito quais são as threads que você vai criar, como é que vai escalonar essas threads, etc, etc. Escolher bem. Como é que vai fazer a disposição disso na memória e tudo mais. E aí nós vamos ver hoje à tarde como é que a gente faz essas coisas aqui, tá? E mais, dentro do SM você tem uma memóriazinha local de 16K. Não é local, ele chama de memória compartilhada, ela é local porque eu chamo ela de local porque ela na verdade é in-chip, ela fica dentro do SM, lá dentro do chip, do integrado, é uma memória de acesso rápido, portanto, com seus registradores, tá? De 16K. E ela é chamada de memória compartilhada por quê? Porque todas as threads que estão no mesmo warp compartilham essa memória local, então as threads podem comunicar uma com a outra via essa memória aqui.
Então, uma daquelas restrições que tinha, né, que eu falei que um pixel não fala com o outro, isso era um problema para a programação genérica, no SM você pode comunicar sim. Obviamente que essa comunicação ela é restrita, cheia de restrições, mas existe possibilidade de comunicação aqui.